pauta! E o Na Pauta de hoje, imprensa imparcial. Isso é quase uma utopia, né? Mas deveria ser, né? Ela deveria ser imparcial. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a imprensa, fazer uma análise aí e vamos usar como parâmetro o cenário americano e o brasileiro, principalmente depois de uma eleição tão polarizada, tanto os americanos quanto nós, os brasileiros. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, sempre que a gente subir um vídeo novo você vai ser notificado. Siga-nos também nas redes sociais, @napauta_hoje, você nos encontra no Instagram, Twitter e no Spotify, onde tem conteúdo exclusivo para a plataforma Spotify, tá bom? E a aba dos comentários aqui está aberta para você pontuar, se tem uma oposição diferente, por favor, fique à vontade, aqui é um canal democrático, tá bom? Lembrando só para que você seja respeitoso, para que o seu comentário não seja deletado e a sua voz se faça ouvir. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a imparcialidade da imprensa, né? Então, as grandes emissoras de televisão, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, se mostram extrapolando as regras de veiculação simples da notícia, mostrando-se parciais e tendenciosas a um determinado candidato, quando se trata de eleição, e assim fazendo campanha para que esse obtenha um êxito na soma dos sufrágios, né, dos votos. Por vezes se associando a institutos de pesquisa que medem sem o devido cuidado a intenção de voto, ou usam uma prática ali, para selecionar um grupo seleto de pessoas, e assim tumultuando o processo democrático de escolha. Tá vendo que está mais voltado à questão política e de votação, onde isso aparece mais. Mas notícias corriqueiras do dia a dia, a gente consegue perceber as parcialidades da imprensa também. Por acharem que um candidato tem melhores referências que o outro, trazem à tona as suas opiniões e assim descaracterizam a imparcialidade da notícia e se mostram coniventes com determinadas vertentes políticas, ora por torcida, ora por conveniência financeira, ou de futuro, ou por simples preposição de estatística de acerto. A imparcialidade é muito mais do que uma virtude do jornalismo. Ela é a condição fundamental para que o leitor ou o telespectador acredite ou não em uma informação. Se aplicada com o devido rigor, ela evita que se cometa enganos apresentando afirmações que não correspondem à realidade dos fatos, ou pelo menos não à totalidade da opinião sobre os fatos, né? Não existe mais monopólio da informação, graças à internet. Por mais que a maioria esmagadora dos veículos tradicionais transmita uma única visão, a principal fonte da população é a internet. A tendência é que cada vez mais a imprensa se torne uma espécie de chancela de credibilidade para as notícias que o público já ficou sabendo por meio das redes sociais, que chegam muito mais rapidamente. O problema é que é necessária legitimidade para ceder essa chancela. Essa legitimidade se constrói com jornalismo de qualidade, que é exatamente o oposto de análises fantasiosas baseadas em percepções obtidas dentro de uma bolha ideológica, que é um exemplo claro do que a gente viu nas eleições. Entendeu? Tanto a americanas quanto a brasileira. E só para você entender ali o que a gente quer dizer o caminho da notícia antes era você via ali no jornal, ou lia no jornal, ouvia no rádio, e ia para a internet para averiguar mais informações, para agregar mais informações. Agora o caminho se inverteu. Você se informa, vê a notícia na internet e vai para o rádio, TV, o jornal escrito, para confirmar aquela notícia. O caminho se inverteu. E é justamente isso. Agora, a imprensa precisa ter credibilidade para ser o agente que vai confirmar a notícia, né?
Em seu ensaio, Rui Barbosa, em 1920, já tinha em vista a importância da imprensa para o país e as consequências de uma mídia deturpada. Para este nobre jurista, uma mídia degenerada torna a luta da nação inócua. Então vamos lá, palavras de Rui Barbosa. Entre as sociedades modernas, esse grande aparelho de elaboração e depuração reside na publicidade organizada, universal e perene, a imprensa. Eliminai-a da economia desses seres morais, eliminai-a ou envenenai-a, e será como se obstruísse as vias respiratórias a um vivente e o pusesse no vazio, ou o condenasse à inspiração de gases letais. Tais são os que uma imprensa corrupta ministra, os espíritos que lhe respiram as exclações perniciosas. Deixa eu subir aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, que mesmo com óculos às vezes já não dá mais conta. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Agora sim. Um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego e um país miasmado, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país que, explorando na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Bom, eu só queria trazer esse embasamento do Rui Barbosa, texto de 1920, tá? Porque ele já lá em 1920 já se preocupava com essa questão de a imprensa, né? Porque a imprensa tem um poder muito grande sobre a opinião pública, né? Chamado pelo Ulisses Guimarães como o monstro da opinião pública. Os congressistas na época tinham medo da opinião pública. Hoje estão um pouco se lixando, né? Mas na época tinham medo. E aí, a imprensa tinha um grande poder sobre isso. E a imprensa começou a descobrir que ela poderia ser uma formadora de opinião, em vez de somente informar. E é aí que começou a desgringolar o negócio. E com o surgimento da internet, aí foi se criando bolhas. Porque a internet, ela nos dá para consumir aquilo que eu consumo. Ele só vai me dar para consumir aquilo que eu consumo. Se o camarada é lá pró-Lula, ele só vai ter conteúdo pró-Lula. Se o camarada é pró-Bolsonaro, só vai ter conteúdo pró-Bolsonaro. E aí o cara acha que o mundo inteiro é Bolsonaro, o outro acha que o mundo inteiro é Lula. E não consegue enxergar. Inclusive os próprios candidatos às vezes são envolvidos nisso. Eu acredito a perda da eleição do Bolsonaro para isso. Ele não conseguiu enxergar fora da sua bolha. Ele estava ali envolvido nas suas redes sociais e achou que ia ganhar no primeiro turno. Sim, ele acreditava nisso. Ele não conseguiu enxergar além disso, né? Então, é esse tipo de situação que hoje nós temos que lidar. E nós temos hoje um quadro no Brasil de redações, sim, inclinadas à esquerda, com viés de esquerda, em geral. Você faz ali uma ressalva ali para a Rede TV, mas a Rede TV ninguém olha, né? A Rede TV já conseguiu a proeza de marcar 0 pontos no Ibope. Então a Rede TV, vamos considerar como carta fora do baralho. Quebrado, não sabemos até quando vai ainda, né? Tá alugando agora os seus estudos para Record, para Netflix, então a gente não... Mas Jovem Pan, que aí acabou até, no meu ponto de vista, extrapolando no outro sentido, no lado da direita, acabou extrapolando, expôs demais, né? Virou ali um comitê do bolsonarismo, enquanto deixou de ser um contraponto e opinar. Então, aí também é parcial. Para a direita, mas é parcial. Enquanto a maioria ali, né? Você vê Globo, Record. A Record ficou em cima do muro, né? Mas não tenha dúvida de que o Edir Macedo agora vai se juntar com o Lula. Tá? Vai ficar tudo com viés de esquerda, não tenha dúvida disso.
A mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a Fox News, ela é uma voz solitária na direita. Só que ela também é parcial, porque ela glinou demais. Ela é a Jovem Pan do Brasil lá nos Estados Unidos. A Fox News é a mesma coisa, entendeu? Enquanto todas as outras do mainstream, NBC, NBC, ABC, CBS, CNN, MSNBC, que tomou bastante espaço da NBC, ABC News, CBS News, enfim, tudo inclinado à esquerda. A ponto que passaram 4 anos batendo diariamente em Donald Trump, né? O homem ia no banheiro, eles criticavam lá o jeito que ele tinha ido no banheiro. Então, enquanto a Fox News só fazia promoção. E aí o que acontece? Nós não temos imparcialidade, nem de lá, nem de cá. Ambas são parciais. E o telespectador é que foi jogado para escanteio e ele agora tem que buscar a imparcialidade na informação por si só, entendeu? Tá cada vez mais difícil você configurar uma opinião sem tendência de A ou tendência de B, baseado em imprensa, né, no jornal e tal, e também nas redes sociais, aonde eu acho que o perigo é maior ainda, justamente por causa das tais métricas, né? Ou seja, eles só te dão o que você consome. E aí você não tem a pluralidade, você não tem a discussão, você não tem a opinião contrária. E para você formar uma opinião, você precisa ter a opinião contrária. Isso é pluralidade, precisa, é uma necessidade. Nós precisamos saber o que pensam os esquerdos para nós sermos contra a esquerda. Nós precisamos saber o que pensa a direita para ser a favor ou contra a direita, entendeu? E há essa falta nas notícias, a falta principalmente nas redes sociais. Eu sempre costumo dizer que a imprensa, ela não mente. Dizer que Globo está mentindo, Globo é mentirosa, Band está mentindo. Não. O jornal, eles não vão mentir. Até porque se eles passaram uma mentira, uma inverdade, eles vão ser responsabilizados juridicamente. Diferente do tiozão lá do WhatsApp que passa informação falsa e não acontece nada com ele. Mas a Globo acontece. Ela é concessão pública. Vocês viram que o Bolsonaro concedeu agora recentemente a concessão para eles. Então, se eles falarem mentira, eles perdem a concessão. São responsabilizados juridicamente. Mas, como assim? Não falam mentira, mas a informação verdadeira é passada de forma tendenciosa à esquerda. Ou no caso da Jovem Pan, à direita. A informação é verdadeira. É verdade o que estão falando. Porém, ela é maquiada para passar a informação para você e já te induzindo a uma opinião. E por isso que eu sempre digo, imprensa não é formadora de opinião. Comentarista, sim. O comentarista ali e tal, que dá a sua opinião, ele é um formador de opinião. Ele expõe a sua opinião para que os outros possam analisar se concordam ou não. Entendeu? É assim. Agora, a imprensa, a função é noticiar, informar. Não formar a opinião. Gente, não vamos estender mais que isso. Está passado aqui o nosso ponto de vista acerca disso, nosso sonho de uma imprensa imparcial. Parece que isso agora está virando uma utopia, né? Mas muito obrigado se você permaneceu até aqui. Por favor, não esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal, nos seguir nas nossas redes sociais, @napauta_hoje, e lá no Spotify, onde tem conteúdo exclusivo para a plataforma Spotify, tá bom? E nos ouça lá daí no carro, no telefone e tudo mais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!